vou trazer bastidor sobre o caso Alexandre de Moraes. A defesa dos supostos agressores do ministro Alexandre de Moraes contratou uma perícia. Para quê? Para comprovar que o vídeo que eles fizeram, os supostos agressores, lá no aeroporto de Roma, é íntegro. O laudo está previsto para sair amanhã. A suspeita de que esse vídeo pode ter sido editado foi levantada por fontes da Polícia Federal. Essa gravação ela é feita já no final da confusão toda por Alex Zanata, genro do empresário Roberto Mantovani. Na gravação que ainda não veio a público, mas que eu assisti, Moraes, é uma gravação curtinha, ela tem poucos segundos. O ministro Alexandre de Moraes diz que eles vão ser todos identificados, os supostos agressores. Zanata questiona se o ministro os está ameaçando e Moraes reage, ele se vira para trás e diz bandido. Em depoimento à Polícia Federal, vale a gente lembrar, trouxemos essas informações ontem aqui no 360 com a apuração do Caio Junqueira. Moraes diz ter sido xingado de bandido, comprado e comunista por Andréa Munarão e conta que seu filho levou um tapa de Roberto Mantovani. O advogado Ralph Tortman, que representa os supostos agressores, está reclamando que está tendo seu direito de defesa cerceado porque não teve acesso aos depoimentos, nem aos de Moraes, nem aos depoimentos escritos dos clientes dele. Ele está enviando uma nota à imprensa no que ele diz, abre aspas dele. Essa família teve suas fotografias divulgadas, tiveram dados pessoais expostos e agora tomamos conhecimento de vazamentos pontuais dos depoimentos das supostas vítimas. É inconcebível que o advogado devidamente constituído não tenha acesso aos autos, ficando tolhido na sua atuação profissional. Fecha aspas. Vamos fazer uma rodadinha de análise sobre esse assunto? Tainá Falcão e Yuri Pita. Agora começo com a Tainá. Tainá, eu lembro que você que trouxe essa informação de que tinha uma suspeita dentro da Polícia Federal de que esse videozinho, que é realmente um vídeo bastante curto, tem ali uns 10 segundinhos, tem poucos segundos já do final da confusão, tivesse sido editado e que ele não ia ser considerado nas investigações. A defesa agora está pedindo uma perícia do vídeo, para que tenha um laudo comprovando que ele não foi editado. O que a PF fala exatamente, Tainá, sobre este vídeo específico e em que ponto estamos sobre as imagens de Roma? O que eu entendo, ou conversando com as fontes da PF, Raquel, é quando eles se referem à edição do vídeo, não necessariamente é a manipulação do conteúdo, mas o que me é colocado, a gente precisa de uma imagem que traga uma sequência dos fatos. Por isso que não há possivelmente a consideração desse vídeo, que é um vídeo curto. Você assistiu, Raquel, tem poucos segundos e traz somente o desfecho final, que é justamente a parte em que o ministro Alexandre de Moraes se vira e xinga de bandido um dos supostos agressores. Então, a Polícia Federal, ela está inicialmente descartando a possibilidade de usar esse vídeo e considerando o vídeo editado, porque trata-se apenas de um trecho. Não necessariamente que ele tenha sido manipulado para parecer A ou B, mas que é um vídeo que não conta a história. Então, por isso, os investigadores dizem, olha, para a gente levar isso em consideração, a gente precisa saber tudo o que aconteceu. Por isso, vamos nos debruçar sobre as imagens que vão chegar do aeroporto. As imagens, Raquel, ainda estamos numa novela com essa história, porque você se lembra que a gente deu prazo até sexta-feira passada. Até agora não chegou. Ainda, segundo a PF, depende de autorização judicial. Quem já assistiu esse vídeo, vocês também acompanharam aqui no 360 em primeira mão, diz que as imagens vão corroborar o depoimento de Alexandre de Moraes. Porém, Raquel, é bom lembrar ao nosso telespectador que ontem surge um fato novo, que é justamente a parte em que o Alexandre de Moraes, em depoimento, acrescenta um ponto e diz que a Andréa Munarão, uma pessoa que teria xingado o ministro de comunista, bandido e comprado, também
adicionando Moraes ao depoimento, teria dito que o ministro comprou as eleições, roubou as eleições, melhor dizendo. Então, esse é um fato novo. E chama a atenção porque, embora nos bastidores os investigadores digam que haja um caminho para se apontar para a versão do Moraes, nesses vídeos que alguns já assistiram lá sob o domínio da adjudância da Itália, ainda assim as imagens não têm áudio. Então, tem ainda aí um ponto de conflito que talvez a gente só fique sabendo de fato e exatamente o que aconteceu depois que um especialista, um técnico da Polícia Federal venha tirar a prova dos 9, Raquel. Ouvir, fazer uma leitura labial, olhar com maior atenção para dizer se esse tipo de informação que traz no depoimento Alexandre de Moraes aparece também nos vídeos. Yuri, hoje eu conversava com delegados, investigadores, não necessariamente envolvidos nesse caso, mas que têm experiência nisso, e levantava essa hipótese, né? Eu falei, olha, o ministro Alexandre diz que foi xingado por Andréa Munarão de bandido, comprado e comunista. A defesa dela insiste que ela não falou isso. E aí um delegado bastante experiente me disse, olha, Raquel, pode ser que as imagens não sejam claras sobre isso. Pode ser que não tenha um foco dela de frente, que mesmo com leitura labial você não consiga identificar exatamente o que ela fala, porque a gente já tem a informação que até a Tainá trouxe, que essas imagens de câmera de segurança, elas não têm som. Então, você pode ver ali uma confusão, as pessoas se aproximando do ministro, gestos ofensivos, mas você não conseguir identificar exatamente o que ela fala. E aí vai ficar uma versão contra a outra, só que é uma versão do ministro do Supremo Tribunal Federal e outra da Andréa Munarão. E se ficarmos diante dessa situação, Yuri Pita? Não, aí o que tanto investigadores, delegados e autoridades que viriam a analisar esse processo, as autoridades competentes para analisar um processo, porque já pode se tornar um processo judicial, tem que usar a lógica e a plausibilidade. E aí um dos aspectos, né, o que seria plausível? Uma família atacar uma figura pública por discordar politicamente dela ou uma figura pública atacar uma família que nunca teve nenhum contato até onde a gente se sabe. Não se sabe se há alguma história pregressa entre essas duas famílias que se envolveram nesse episódio. O segundo ponto, autoridades públicas, nós jornalistas, figuras que têm algum tipo de discurso público, tem uma questão que é essencial, credibilidade. E aí, digo isso porque também faz parte da análise quem tem a ganhar e quem tem a perder com esse episódio e quem pode colocar em jogo a própria credibilidade ou não. Um ministro do Supremo precisa de credibilidade e, além de toda a sua técnica, de todo o seu notório saber jurídico para chegar ao Supremo Tribunal Federal e ter a sua reputação ilibada. São os dois critérios que a Constituição estabelece. Um episódio desse, que a gente está vendo aqui, sendo apurado online, em tempo real, pela cobertura jornalística, ela também se trata de uma discussão de credibilidade. Se um depoimento for crível e mais fidedigno com que as imagens vierem a mostrar, ainda que não se tenha a reprodução ipsis literis do que foi dito por este ou por aquela pessoa, mas se trata também de uma discussão de credibilidade. E aí quem tem mais a ganhar ou mais a perder, não sendo fidedigno com o que aconteceu? Um empresário ou um ministro do Supremo? Isso certamente também vai ser sopesado na análise de todo o material que estiver nessa investigação. Não, certamente, mas se tiver um grupo grande, o ministro pode... Eu nunca acho que a gente parte do pressuposto que ele venha mentir ou que ele tenha algum interesse de atacar essa família, mas ele pode se confundir, né? E o xingamento vir da pessoa do lado. Pode, não. Qualquer pessoa pode se confundir, cometer equívocos. E a grande questão houve um relato do ministro, uma representação, em que ele faz uma síntese do que aconteceu. Depois ele presta um depoimento, já com algum intervalo de tempo, para poder justamente, enfim, relatar com mais detalhes tudo o que aconteceu. Agora, vale lembrar, a defesa primeiro disse que se tratava de um entrevero, depois reconheceu que poderia ter ocorrido uma agressão física de fato. Exato.
Então, de novo, é por isso que e a gente sabe que essas imagens foram captadas, estão disponíveis, ainda que com um atraso, sem uma data certa para chegarem. Mas uma série de outras autoridades já tiveram acesso a esse material. Como Tainá Falcão disse, as imagens tendem a corroborar a descrição inicialmente feita pelo ministro. Mas o que eu estou querendo colocar, que ainda que não se possa transcrever absolutamente tudo o que tenha ocorrido em termos de quem xingou o quê e quais palavras foram proferidas, quais palavras foram ditas no calor da discussão, mas a questão é que na análise que for feita na investigação tem que se partir de um princípio lógico. Pode até se chegar ao ponto de não haver provas suficientes para incriminar ninguém, para não se chegar à conclusão de que não houve nenhum ato ilícito, mas que essas imagens vão dar um bom indicativo de como os fatos se sucederam, toda a cronologia dos fatos, ainda que não se saiba quem disse o quê, e isso vai ser fundamental para uma análise lógica do material que está à disposição das autoridades responsáveis por esse inquérito. E o que foi dito também vai ser muito importante para você conseguir determinar se o fórum está adequado, né? Se está tendo, que está mesmo que estar no Supremo Tribunal Federal, porque está ali por conta de ser um ministro do Supremo e de ser um ataque à democracia. E o que foi dito é muito importante porque vai variar muito a pena para essas pessoas se conseguir se confirmar que foi sim um ataque à democracia ou se foi apenas uma acusação ali apenas, né? É importante, é grave, mas é muito menos grave do que um ataque à democracia.